Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de culto da Igreja Evangélica Batista de Guimarães. Nós temos o nosso coração agradecido a Deus pela tecnologia e porque por este meio nós podemos estar juntos para louvarmos e bendizermos o nosso Deus, ainda que cada família em sua casa. Nós estamos juntos com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento e nós agradecemos a Deus por isso. Neste tempo é importante nós dizermos que como comunidade nós cremos num único Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, um Deus poderoso, um Deus que é fiel, um Deus que não muda e, sobretudo, um Deus que nos criou e que nos ama. Antes mesmo de nós sermos formados, Deus nos ama. E no nosso momento de culto, nós exaltamos, nós bendizemos o nome deste Deus. E como nós fazemos isso? Através das músicas, das canções, nós cantamos sobre a fidelidade de Deus, nós cantamos sobre o seu amor leal, nós cantamos sobre a sua grandeza, o seu poder, nós cantamos também sobre o seu reino e tudo o que ele significa para nós. Nós também adoramos a Deus através da oração, que é a via de relacionamento que nós temos com Deus. Na oração, nós conversamos com Deus. Nós falamos para Ele aquilo que se passa no nosso coração. A nossa alegria, a nossa tristeza, as nossas frustrações, aquilo que não nos agrada muito. Nós também pedimos e, sobretudo, também agradecemos. E ainda, adoramos a Deus através da leitura da sua palavra. Nós entendemos e cremos que Deus revela um bocado de si em cada uma das páginas da Bíblia. Ele fala sobre si, fala como quer ter um relacionamento conosco, fala como nós devemos perceber melhor a ação de Deus no mundo e como Ele gostava que nós nos comportávamos. Por isso, nós fazemos a adoração dessa maneira. Também no nosso dia a dia, nós adoramos a Deus com as nossas atitudes, amando as pessoas, nos preocupando com elas. Pronto, e nesse momento de culto nós faremos assim. A seguir nós vamos orar e logo depois vamos ler uma porção da Bíblia, um pouco da sua palavra. Fique conosco e adore conosco. Deus bendito, Pai onipotente, nesta hora, ó Deus, te louvo, teu Pai, por a tua soberania, a tua grandeza, porque nestes tempos difíceis em que a sociedade atravessa, tu tens dado livramento, ó Pai, socorro, proteção, sustento ao teu povo, Senhor. Eu isto te louvo porque tu até aqui nos tens ajudado, ó Pai. Nesta hora, Deus, te quero levar até ao teu trono de graça, Senhor, a nossa nação, para que, ó Pai, tu possas agir nela, de maneira que eles possam reconhecer, aqueles que ainda não te conhecem, que tu és um Deus poderoso, soberano, e que tudo governas e tudo sustens, ó Pai. E que o mesmo possa ser para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Te quero pôr no teu trono de graças, ó Deus, que este culto que se vai seguir, ó Pai, tu possas falar ao Senhor, ao coração de cada um dos que está a ouvir que irá ouvir a tua palavra, ó Pai, e que tu possas dar alimento espiritual a cada um de nós, ó Pai. Se tu, ó Pai, a ajudar-nos como até aqui nos tens ajudado, ó Pai, isto ponho no teu trono de graças, peço e agradeço, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler Efésios 1, 3 a 11. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Descobrindo-nos mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós vamos cantar uma canção que tem como título Reina sobre o meu ser. Jesus é o nosso Rei e nós, quando aceitamos o sacrifício que Jesus fez, nos tornamos súditos deste reino. E é natural que nas nossas orações e nas nossas súplicas nós peçamos a Deus, Senhor, reina sobre o meu ser, que os teus valores, que os teus princípios venham sobre mim, venham sobre a minha família, porque tu és o autor da criação e eu reconheço a tua graça e a tua glória. Reina sobre mim, Senhor. Vamos todos cantar. Reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Jesus, depois de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, Jesus nos deixou uma promessa e uma ordem.
A promessa é que ele disse que ele iria voltar. Jesus vai voltar, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele nos deixou uma ordem. Ele disse para os seus discípulos: olha, enquanto eu não volto, vocês devem sair por todo lado e dizer às pessoas do meu grande amor, do sacrifício que eu fiz e do que eu estou a reservar nos céus. Isso é uma esperança. Então, até que Jesus venha e nós, já tendo recebido a sua graça, a graça do seu amor, nós devemos anunciar às pessoas. Nós estamos a viver num tempo onde as pessoas estão desesperançadas. Não há esperança na política, não há esperança nos governos, não há esperança em lado nenhum. Por isso, a nossa esperança é Jesus. Até que ele venha, devemos proclamar do seu amor, da sua graça, que a vida não acaba aqui. Que quando nós cá fecharmos os nossos olhos, nós abriremos os nossos olhos com Jesus, todos aqueles que nele acreditarem. Até que ele venha, vamos compartilhar daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Até que ele venha, precisamos dizer para todo mundo que Jesus é o Senhor. E é isso que nós vamos cantar. Me alcançou, para ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Devolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, ele é a razão que me faz continuar. Paizinho querido, queremos te agradecer pela vida e saúde que
tem nos dado durante toda essa semana, Senhor. Sei que tens cuidado de todos nós com muito carinho. Queremos lhe pedir, Senhor, que abençoe todas as nações e que nos livre deste deserto que estamos atravessando. Dê sabedoria, Senhor, aos médicos para descobrir um remédio para essa doença. Nos dê paz, tranquilidade, Senhor, pois sabemos que o Senhor está no comando de tudo. Nos perdoa, meu Pai, e entre em nossos lares. Derrame chuvas de bênção, Senhor. Acalenta todos os corações. Abençoe as pessoas que estão enfermas, Senhor. Cure-os, ó Deus, fazendo a Tua vontade. Pai querido, nós oramos e agradecemos desde já pelas bênçãos recebidas. É em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, e assim seja. O texto bíblico que nós lemos no início deste encontro diz que antes da criação do mundo, Deus tinha um plano maravilhoso e perfeito para novamente nos ligarmos com Ele. Quando Deus criou todas as coisas, o pecado aconteceu e nos separou do seu amor, mas Deus já sabia disso e por isso enviou Jesus. Jesus é o plano perfeito. Antes de nós nascermos e antes que nós estivéssemos concebidos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E a maravilhosa graça é justamente essa. Deus nos amou antes de nós cometermos um único pecado sequer. Essa é a graça, é receber um favor sem que nós tenhamos merecido. Nós não fizemos nada que pudesse de fato agradar a Deus, mas a sua graça maravilhosa nos alcançou. E é isso que nós vamos cantar, maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Cante conosco com toda alegria.
cuidado, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é engrandecido, Olá, eu espero que você esteja bem e que seja possível ver a mão de Deus a cuidar de si e dos seus. Nós hoje vamos pensar ou continuar a pensar um pouco mais sobre a Páscoa. Não vou repetir o sermão do pastor Ezequiel na semana passada, mas quero trazer esse contexto de Páscoa para o seio familiar, para aquilo que nós temos vivido não apenas neste tempo, talvez com muito mais intensidade porque estamos muito fechados dentro das nossas casas, mas para o contexto da família. Nós vimos como a Páscoa foi importante por vários motivos na semana passada e vamos tentar trazê-los para o contexto familiar. Como nós podemos perceber, na semana passada a Páscoa foi constituída dentro de um contexto familiar por parte de Deus. E isso é significativo. Mostra que Deus teve a intenção de valorizar a família e fazê-la passar por um momento tão importante como esse, junta, unida. Isso mostra que para Ele a família é muito importante e a sua manutenção nos seus moldes é tão importante quanto. Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos Deus a fazer isso. Em Êxodo capítulo 12, versículo 3, que é o texto em que vemos Deus a instituir a Páscoa, nós lemos da seguinte maneira: anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Então esta Páscoa, esta celebração, esta festa, era algo para ser vivido, vivenciado em família. A Páscoa então foi instituída para que um povo lembrasse-se de Deus, de como Deus havia se importado com ele, povo, e o libertado de uma escravidão que já durava mais de 400 anos. Todos os anos ela deveria ser celebrada em família. Os pais poderiam então, nessa época, contar aos seus filhos o que é que se havia passado e porque é que esta Páscoa existia. Com o passar dos séculos, Jesus veio e ressignificou a Páscoa. Jesus transformou a festa de um povo em uma festa para toda a humanidade. Não apenas a libertação da escravidão física de um povo, que já fora muito importante, mas a libertação espiritual para todo o ser humano, com profundos reflexos no mundo material. A família está no centro disso tudo como uma mola propulsora dessa história que deve ser passada e vivida de geração em geração. Ensine para os seus filhos e netos o verdadeiro sentido da Páscoa. Não tem a ver com o coelho, mas tem a ver com outro animal, o cordeiro. Não tem a ver com o chocolate, mas tem a ver com o sangue, morte e vida. A Páscoa significa também que Deus quer ter um relacionamento pessoal comigo e contigo. E fez tudo para que isso fosse possível. E eu tenho algumas perguntas que servem de balizamento para este momento. Como é que tem sido o teu relacionamento pessoal com Deus? Que reflexos esse relacionamento tem tido no relacionamento teu com a tua família? A Bíblia diz que nós nascemos pecadores. É como se fosse uma doença com a qual cada um ser humano já nasce. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Bem, isto significa que eu, e qualquer ser humano, já nasço afastado de Deus, sem poder chegar até Deus pelos meus meios, por melhor que eu me torne durante a minha vida. A minha bondade jamais se igualará à perfeição de Deus. Mas não era isso que Deus queria, o afastamento da sua criação dele. Por isso ele providencia a solução, o seu Filho, Jesus,
perfeito, tão perfeito como Ele, para pagar pelos nossos pecados no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter novamente acesso a Deus. É Deus fazendo as pazes connosco quando Ele mesmo é o ofendido. Nós vemos isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. Lemos da seguinte maneira: Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Bem, agora já posso relacionar-me com Deus por conta do que Jesus fez. O caminho para Deus está aberto e eu posso trilhá-lo por meio de Jesus e com Jesus. E é o próprio Jesus quem afirma isso, e João deixou registado no Evangelho que nos deixou, no capítulo 14, versículo 6, quando ele registra as palavras de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Bem, mas a Páscoa também significa libertação. E eu tenho outra pergunta para nos fazer trilhar este caminho. De que coisas eu, tu, precisamos ser libertos para viver a vida em família de maneira plena? Bem, nós temos percebido que Cristo nos libertou do pecado. E pecado não é simplesmente roubar, matar, coisas desse género como o pensamento popular tem em mente. Essas ações são a materialização do pecado na vida da humanidade. Isso é bem verdade. O pecado na nossa vida é ainda mais profundo do que isso. É a nossa rebeldia ou a nossa indiferença em relação a Deus. É o querer fazer as coisas à minha maneira, achando que eu sei mais que Deus e que posso escolher melhor do que Deus, ou chegar a Deus, ou tentar, da maneira que eu achar certo. Bem, na carta aos Efésios, no capítulo 1, nos versículos de 4 a 7, nós lemos o seguinte: Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Que lindo! Liberdade significa poder de escolha. Poder para escolher pelo menos duas coisas, duas opções. Eu gosto de pensar nisso pensando numa moeda e nos seus dois lados representando essa opção de escolha. Para isso Deus precisa passar a ser uma opção válida. Não é? Nós temos um lado em que somos só nós e mais ninguém, e temos o outro lado que nós podemos considerar como a opção Deus. Não é? Enquanto Deus não for uma opção válida, eu não tenho escolha. Eu sou preso a um lado apenas da moeda. E esta é a única opção que eu tenho. Agora, quando eu passo a considerar Deus, eu passo a ter escolha. Mas só vou ter essa escolha mesmo quando eu experimentar Deus. A vida sem Deus, eu já a conheço. Mas a vida com Deus, talvez ainda não. A partir do momento que eu experimento a vida com Deus, eu já tenho condições de fazer a escolha. Eu tenho escolhido Deus já faz algum tempo. A vida sem Deus, para mim, foi muito vazia e sem sentido, por mais que eu tenha adicionado muitas coisas que eu quisesse à minha vida. Um dos grandes resultados da minha escolha por Deus é que Ele, que sabe melhor do que eu o que é melhor para mim, propõe que o caráter do seu Filho Jesus seja formado em mim. Isto não é uma proposta de Deus só para mim. Esta é uma proposta de Deus para toda a humanidade. Isso acontece ao passo que eu ando com Jesus e sou influenciado por Ele. Isso acontece quando, por exemplo, eu estudo na Bíblia a vida de Jesus. Ao mesmo tempo que eu peço a Jesus em oração
que isso realmente aconteça, ou seja, que o seu caráter seja forjado em mim. E Ele me responda no meu coração, na minha mente, dizendo as mudanças necessárias que precisam acontecer na minha vida para que eu me pareça mais com Ele, Jesus. Eu posso também perceber essas mudanças necessárias quando eu olho para a vida de outros personagens da Bíblia que andaram com Jesus, como por exemplo Paulo, João, Pedro ou outros ainda, até mesmo do Antigo Testamento, como Ruth, como Esther. Jesus abre-me os olhos para perceber que mudanças fez na vida deles e quer fazer na minha também. Essas mudanças muitas vezes aplicam-se ao meu caráter, a quem eu sou, mas também no trato com as pessoas, em especial com a família. No meu caso, por exemplo, com a minha esposa e as minhas filhas, os meus pais e os restantes familiares, mas principalmente com a minha esposa e com as minhas 2 filhas, porque são elas que convivem comigo. Jesus me tem feito pensar mais nelas e menos em mim. É a transformação de alguém egoísta que pensa em si em primeiro lugar, eu, para alguém altruísta que pensa nos outros mais do que em si, como Jesus fez. Eu estou nesse processo e eu estarei nele até ao fim da minha vida. Mas isso não significa que eu me vá negar por completo. A orientação que Jesus dá sobre isso podemos encontrar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 39. Alguém certa vez perguntou ao Senhor Jesus: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? E Jesus então respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, igualmente importante, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Eu só posso amar alguém se eu amar-me também. Eu só posso amar-me a mim de verdade quando eu amar a Deus. E eu só posso amar a Deus porque Ele amou-me primeiro. Portanto, eu respondo ao amor de Deus e eu sou impactado e transformado por esse amor, e com esse amor eu amo-me a mim e amo a minha família. Eu tenho sido levado a pensar na seguinte frase: ninguém pode dar o que não tem. Mas a Páscoa também significa perdão. E eu gostava de levantar mais algumas perguntas que nos fazem pensar para tentarmos chegar a respostas que são importantes para nós. Quem é que eu ou quem é que tu precisas perdoar? Ou a quem precisas pedir perdão na tua família? O perdão é o melhor remédio para os males da alma. Muitas pessoas no mundo inteiro estão mental e fisicamente adoecidas porque não conseguem perdoar ou por não receberem perdão, sendo consumidas muitas vezes pela culpa. Muitas vezes isso pode significar perdoar um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia, um avô, ou seja lá que familiar for. Eu não conheço a sua história. E seja lá o que tenha acontecido. Sim, porque o perdão com Cristo pode passar por cima de todas as coisas. Perdoar não significa esquecer aquilo que foi feito, mas lembrar-se do que aconteceu sem rancor, sem mágoa, sem ódio. É como um acidente que nós temos e que deixa cicatrizes em nós. A marca está lá, mas a dor não existe mais. Todas as vezes que vemos a cicatriz, lembramos-nos do acidente, mas já não sentimos a dor. Eu me lembro de quando era criança, uma viagem de férias que fiz e fomos visitar alguns amigos
Estava a brincar no jardim com as crianças da família e a empurrar trotinetas e tudo mais, e caí e magoei o meu joelho. E foi uma coisa, para mim, naquela altura, criança, 6, 7 anos, gravíssimo. Até hoje eu tenho a cicatriz daquele machucado no meu joelho. Eu consigo olhar para o meu joelho, olhar para a cicatriz, lembrar-me de como tudo aconteceu, mas não sinto mais dor. Deus perdoou o nosso pecado. E eu creio que muitos de vocês já tenham assistido aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Para esta geração de hoje, que é muito visual, eu recomendo fortemente verem o filme para terem ideia do que Jesus sofreu pelo meu e pelo teu pecado. Ganância, inveja, cobiça. Meus amigos, a lista é grande. Ele sofreu tudo aquilo pelos pecados de toda a humanidade. Foi através do sacrifício de Jesus que Deus perdoou-me a mim e perdoou a ti. O perdão de Deus é tão forte que restaura a nossa alma. Traz paz ao coração, revigora as forças físicas, inclusivamente. Um dos primeiros reis de Israel, Davi, traduziu bem isso ao escrever os Salmos 32 e o 51. Leia depois para a sua reflexão, pedindo a Deus que abençoe e que fale consigo ao seu coração. O próprio Jesus faz o convite a essa restauração completa. Mateus também deixou isso registado, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Nós lemos assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Este é um convite de Jesus para qualquer ser humano. Quando nós perdoamos alguém, é como se nós tivéssemos nos livrado de um fardo, das correntes que nos prendem a amarguras, a ódios, a ressentimentos, a sentimentos maus que fazem muito mal a nós e, por tabela, a outros que lidam connosco. Nós podemos envenenar as outras pessoas com o mesmo veneno que nós temos sido envenenados. Jesus nos ensina que o perdão não tem a ver com o outro, mas comigo. Eu decido perdoar, independente do outro merecer ou não. Foi o nosso caso, por exemplo, em relação a Deus. Foi isso que Deus fez conosco através da morte de Jesus. Ele não ficou à espera de que nos arrependêssemos, de que nós nos tornássemos bonzinhos, não. Ele tomou a iniciativa do perdão. Por isso Jesus é exemplo. A pessoa para nos ajudar e dar poder para conseguirmos dar esse passo. Jesus. Precisamos depender de Jesus. Ele compartilha connosco o que for necessário para isso acontecer. Também ajuda a pedir perdão. Sim, porque às vezes nós é que ferimos as outras pessoas. E nos livrarmos da culpa que muitas vezes corrói o nosso coração, tornando-o também amargo. Não é verdade? O que muitas vezes acontece é que nós não queremos dar uma de fracos e reconhecer o nosso erro ou a nossa parte no problema, independente do outro reconhecer a dele ou não. Humildade é algo que nós aprendemos com Jesus. Ele é Deus e não se prendeu a isso quando veio para a Terra e viveu de maneira humilde e morreu de maneira injusta por toda a humanidade. E nós somos impactados pela humildade de Jesus
quando caminhamos com Ele e passamos a ser humildes também. Nós aprendemos na Bíblia que quando somos fracos é que somos fortes, porque dependemos de Jesus. Entendemos que as nossas fraquezas em Cristo são transformadas, porque passamos a depender não de nós, mas de Cristo e do seu poder. A quem precisas perdoar na tua família? Pede a ajuda de Jesus. Depende dele e perdoa. A quem precisas pedir perdão na tua família? Pede a ajuda de Jesus. Depende dele e pede perdão. Páscoa tem tudo a ver com família, desde o início até agora. Mantém-na unida em torno da pessoa de Jesus, quando celebrada em conjunto. Cuida da saúde espiritual, física, emocional de cada um dos elementos da família. Promove libertação, liberdade e perdão. Reforça os laços familiares e dá sentido de vida, prazer e alegria, mesmo em tempos difíceis, como estes que nós temos vivido. Pois nós não dependemos das circunstâncias, mas de Jesus, que é maior do que tudo. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra possa falar ao seu coração. Seja o Espírito de Deus a trazer todas estas verdades para si e para aqueles que estão consigo. Um grande abraço.
Pai, obrigado porque Tu podias ficar longe lá no céu sem te importares connosco, mas desde o início Tu sempre mostraste que Tu te importas. Nós somos a coisa mais maravilhosa que Tu já fizestes. Tu já dissestes isso para toda a humanidade. Alguns têm ouvido isso, outros não querem ouvir. Mas apesar disso, Tu continuas a amar-nos, Senhor. E esse amor impacta-nos porque Tu vens atrás de nós, Tu nos procuras, Tu vens ao nosso alcance e não te importas, Senhor, com a nossa indiferença, com as asneiras que nós dizemos a Teu respeito. O Teu amor vai nos cativando, Senhor, e vai mudando quem nós somos, vai nos transformando. Vamos percebendo quem é Jesus, a sua importância, a importância da Páscoa e o que ela significa para aqueles que já Te conhecem e para aqueles que vão Te conhecendo com o passar do tempo. Pai, a Páscoa nos faz pensar naquilo que o Jesus fez, na salvação, no perdão dos pecados, e estas coisas precisam mudar quem nós somos. E nós queremos reconhecer que só Tu podes realizar essa transformação. Pedimos que Tu nos abençoes com toda a sorte daquilo que queiras nos dar, no sentido de sermos pessoas melhores no nosso relacionamento contigo, mas também no nosso relacionamento com a nossa família, Senhor. Ajuda-nos a ter paciência com aqueles que são mais velhos e que já têm algumas dificuldades, também com os mais novos, Senhor, porque ainda não sabem muita coisa, mas acham que sabem. Senhor, ajuda-nos a ter misericórdia, Senhor, porque os outros têm falhas assim como nós. Ajuda-nos a ter o Teu olhar de compaixão, a perceber que os outros precisam de atenção e carinho, como nós também. Ajuda-nos a encontrar em Ti, Senhor, todas as forças e tudo aquilo que nós precisamos para dar aos outros. Que o nosso tanque espiritual esteja abastecido por Ti, para que nós possamos ajudar outros a irem até Ti também e abastecerem em Ti o seu tanque daquilo que precisam, do mais importante na vida. Pai, ajuda-nos a sermos ajudadores, cuidadores da nossa família, da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos pais, dos irmãos e seja lá mais quem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos egoístas, a não pensarmos só em nós, mas a pensarmos no próximo. Ajuda-nos no equilíbrio, Senhor, de todas estas coisas. Senhor, também Te quero pedir que protejas a cada um de nós, as nossas famílias. Senhor, abençoa aqueles que têm trabalhado para curar as feridas do corpo, Senhor, até mesmo as da alma, neste tempo de pandemia. Senhor, abençoa aqueles que têm estado na linha de frente, os médicos, enfermeiros e tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, protege-nos, Senhor. Nós não temos, e eu creio que temos muito percebido isso, nós não temos muito mais a quem recorrer, porque o Senhor é Deus, o Senhor fez todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem poder para nos curar e nos afastar de todo o mal. E nós pedimos isso, não nos nossos méritos, porque nós não os temos, mas nos méritos do Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.